Juventude de Bauru, Ubirajara Maitinger. O professor Duda Trevisani conversa ao vivo agora com o nosso convidado. Doutor, boa tarde. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade de vir aqui para dar alguns esclarecimentos para a população das questões mais atuais do Poder Judiciário. Bom, é um prazer conversar com o doutor Ubirajara, sempre dá entrevistas muito boas na TV Prevê e bem elucidativas. Mas faz tempo que não vem aqui. Nós estamos aguardando ser chamado, né? O telefone só toca daqui para lá, né? Vamos começar pela lei da palmada, né? Embora para mim, depois eu dou minha opinião. O que o senhor achou, como é que está correndo isso e o que foi aprovado já? Está em tramitação na Câmara dos Deputados uma lei, um projeto de lei, que recebeu esse nome, Lei da Palmada, e agora mudou, né? Agora é Lei Bernardo, Lei Menino Bernardo, né? E o que visa a lei? A lei visa modificar o ECA para introduzir um direito para crianças e adolescentes serem educados sem castigos físicos, sem métodos cruéis e de sofrimento. Então, quando a lei for aprovada, será direito da criança e do adolescente ser criado sem castigos físicos, né? A palmada, o beliscão, puxão de cabelo, coisas que existem aí na sociedade, né? E os pais que forem surpreendidos nessa prática, que forem denunciados nessa prática, eles serão encaminhados ao Conselho Tutelar e poderão sofrer algumas punições, né? Que vão desde a medida de advertência, a inclusão em programa oficial de apoio familiar, tratamento psicológico e psiquiátrico, e a criança ou adolescente também será acompanhada. Na minha opinião, a lei era absolutamente desnecessária. Nós já temos muitos mecanismos para coibir esse tipo de violência. Por exemplo, no Código Penal, você tem um crime lá que se chama maus tratos. E o maus tratos, ele funciona não só para o pai, para a mãe, ele funciona para qualquer pessoa que tenha outra sob o seu cuidado, sob a sua guarda, sob a sua vigilância. E a pessoa, a pretexto de educar, a pretexto de disciplinar, a pretexto de educar e disciplinar, ela se excede nos meios de correção, né? E pratica castigos imoderados, priva pessoas de elementos necessários para a vida e com isso acaba expondo a vida e a saúde da pessoa. Tá? Então o pai que castiga o filho que bate, ele pode responder por esse crime de maus tratos. Tá? O maus tratos tem uma pena que vai de 2 meses a 1 ano de detenção. Se resultar em lesão corporal grave, essa pena já vai de 1 a 4 anos de reclusão. Se resultar na morte da criança ou daquela pessoa que você tem a guarda, pode ser um idoso, pode ser um deficiente mental, pode ser quem for, essa pena vai de 4 a 12 anos. Então você já tem um tipo penal que cuida dessa situação. Depois, essas medidas que a lei propõe colocar em relação aos pais, a inclusão em programa, a advertência, o tratamento psicológico e psiquiátrico, tudo isso já existe no ECA, né? E o Conselho Tutelar pode aplicar essas medidas, como pode aplicar a criança ou adolescente também um acompanhamento, um tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, nada disso era necessário, nada disso. Agora, eu vou dizer um negócio, ó. Não é fácil aplicar uma medida dessa, não é fácil. A criança pode até ir lá denunciar, dizer que apanhou e não sei o que lá. Só que é o seguinte, aqui em Bauru tive um caso, há uns 10 anos atrás, que uma moça foi lá reclamar dos pais e o Conselho aplicou uma advertência. Tá? A lei diz que o juiz pode rever a decisão do Conselho. A pessoa que tinha uma certa condição financeira foi lá, constituiu um advogado e foi lá e pediu para rever a decisão, que ele não queria ser advertido, disse que nada daquilo aconteceu. Eu mantive a decisão. Ele recorreu ao tribunal. O tribunal anulou a decisão. Por quê? O tribunal diz o seguinte, que precisava ter sido observado o devido processo legal. Então esse pai, antes de sofrer a medida, ele vai ter que ser notificado para ele apresentar uma defesa. Aí depois ele pode arrolar testemunhas, ele vai negar, ele vai trazer a mãe vai falar que não bateu coisa nenhuma. A mãe apanha e fala que não apanhou. E fala que não apanhou. Então não é fácil apurar.
Não é fácil aplicar essas medidas, tanto é que elas estão lá no ECA desde 1989 e eu nunca vi executar um trem desse. Então, não é fácil. Então, eu digo, me parece inócuo. E nós temos tanta coisa para coibir a violência doméstica, mas tanta coisa, olha, só para você ter uma ideia. O ECA, no artigo 130, diz que o juiz pode afastar o agressor do lar. Então, nós temos, o promotor entra lá e manda afastar, o cara não volta mais para casa, o agressor. E a família mora de fome. Aí ele é o provedor, vai ter que entrar com uma ação de alimentos, você vai ter que provar que ele tem meios, na justiça as coisas demoram um pouco, enquanto isso você tem que almoçar amanhã. E a ação nem sempre está pronta amanhã. Então, você tem esse afastamento. Depois você tem uma infração administrativa que diz que descumprir dever inerente ao pátrio poder é infração, tem uma multa de 3 a 20 salários de referência, né? Você vai ter que processar, se provar que ele se excedeu, vai lá, aplica 3 a 20, ele não tem o que pagar e fica sem pagar mesmo. Depois você tem a destituição do poder familiar, né? Então quem castigue moderadamente os filhos está sujeito a ser destituído do poder que tem sobre eles. Isso é um processo contraditório, consome tempo, né? E ao final ele será destituído, aí fica sem pai, né? E você tem também hoje o que mais funciona, né? Quando a pessoa chega para mim e fala, mas doutor, o cara está batendo nos filhos, tudo isso é muito demorado, e vai fazer o afastamento, não vai? Eu falo assim, olha, se for mulher, tem uma lei chamada Maria da Penha. A Maria da Penha, ela vale para tudo que acontece dentro de casa, contanto que envolva a mulher. Então o cara bate na mulher, bate na filha, ameaça, é Maria da Penha. Vai lá, faz um BO de ameaça, de agressão e pede a proteção. A proteção, por exemplo, é a proibição de contato, né? Então ele não vai poder mais manter contato com a mulher, com a filha. Proibição de aproximação. O juiz fixa uma distância, 100, 200 metros. Aí você fala assim, mas doutor, ele não cumpre. Não cumpre, você chama a viatura. Aí no outro dia o juiz decreta a preventiva do cidadão. Olha, o cidadão fica 6 meses na cadeia, ninguém tira. Ele vai, recorre para o TJ, para o STJ, ninguém tira. O cara bateu na mulher, vai para a cadeia mesmo. Então nós temos instrumentos sobrando, mas agora vem mais uma lei dessa, né? Ao que parece, eles querem coibir até um mero tapa, um tapa no traseiro aí que qualquer pai, imbuído do melhor sentimento do mundo e visando corrigir o seu filho, ele pratica e que não expõe a vida, não expõe a saúde nada, muito pelo contrário, tem mais um conteúdo moral e mais um conteúdo de reprovação daquilo que ele acha inadequado, né? Eu apanhei muito com a criança, nós não estamos falando da surra, da sova, claro, da agressão, né, da agressão. Nós estamos falando daquele ato de educação do pai e da mãe preocupado com a conduta do seu filho. É coisa totalmente diferente, tá? E agora pegaram e colocaram o nome, mudaram o nome da lei. Antes era a lei da palmada, agora é lei Menino Bernardo. O Bernardo Boldrini é uma criança que foi morta recentemente, ao que parece, né, pelo seu pai, a madrasta e uma assistente social. Olha, isso não tem nada a ver com o objetivo da lei. A lei visa coibir esse castigo na educação. Ao que parece, o que aquelas pessoas teriam feito, porque elas não foram julgadas ainda, eles não gostavam daquela criança e mataram a criança. É diferente do pai que ama o filho e que vai aplicar o castigo ali da forma mais moderada possível, como forma de corrigi-lo. É muito diferente. Então, colocar o nome de uma criança dessa, expor esse nome, expor aquela família que não foi julgada também, né? Não foi julgada, né? E colocar o nome de uma lei e ficar aí na imprensa dia e noite falando disso aí, também não me parece adequado, né? Então a lei caminha assim, ela passou na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, tem caráter terminativo, ela está aprovada ali. E ela vai para o Senado. Do jeito que a onda vai, que o barco vai, eu acho que vai passar, né? Agora ganhou aí uma repercussão política, e o fato político é o que movimenta essa gente, ela deve passar. Depois que passar, fica proibido então o tapa, fica proibido o beliscão, puxão de cabelo, todo tipo de castigo físico, fica proibido. E qualquer meio que cause sofrimento físico ou que seja cruel, fica proibido. E as sanções é essa, vai para o Conselho Tutelar, ele vai aplicar essa medida. Agora o Conselho Tutelar vai ter que dar direito de defesa para essa gente, vai ter que apurar o que aconteceu. Não é chegar lá e tacar a medida no cidadão, claro, que ele vai reverter.
Só para relembrar, alguns estados americanos ainda existe a palmatória escolar. Em alguns estados, antigamente nos Estados Unidos, em todos os estados tinha. Hoje, às vezes, alguma falta grave na escola, é chamado o pai, na frente do pai, o diretor dá a palmatória na mão do infrator, o cara que roubou um objeto. Claro que o pai assiste a palmatória na mão do filho. Alguns estados americanos ainda mantêm isso aí. Mas o Brasil, como aqui está tudo em ordem, está tudo direitinho. Aqui, infelizmente, protege-se tanto, né, que a gente acaba perdendo o cidadão para droga, para... Quando que um pai, uma pessoa, uma família que adota um filho pode devolver? A adoção, ela atribui a condição de filho à criança adotada. Então vai ser filha dos adotantes. Ela vai desligar a criança ou adolescente de todos os vínculos com a família biológica. E a adoção, pela lei, ela é irrevogável. Ela não tem volta, tá? Mas até mesmo a filiação biológica, se os pais cometerem alguns atos, eles podem ser destituídos do poder que tem sobre a pessoa dos filhos. Então, o pai que castigue moderadamente, o pai que abandona o filho, os pais, aqueles que praticam atos contrários à moral e aos bons costumes, eles podem ser destituídos do poder familiar e aí eles perdem o poder que tem sobre o filho. Então, o adotante, depois de consumada a adoção, ele está sujeito ao mesmo sistema. Se ele abandonar o adotado, ele pode ser destituído. Se ele castigar imoderadamente, ele pode ser destituído. Se ele praticar atos contrários à moral dos bons costumes, por exemplo, um abuso sexual, ele pode ser destituído. Tá? O que tem ocorrido é que a gente entrega a criança em adoção, o processo se consuma, e depois surgem lá inadequações de comportamento e as pessoas como que desistem. Se ela desistiu, o que ela está fazendo é praticar um abandono. Ela vai sofrer, pode sofrer um processo criminal por abandono, ela vai sofrer uma ação de destituição do poder familiar por ter abandonado o filho, né? Ele chega lá e entrega para o juiz, o que eu faço? Eu pego e põe no abrigo, não tem o que fazer, né? Eles vão ter que pagar alimentos, porque é filho deles, eles têm o dever de assistência. Então o promotor ou o defensor público vai entrar com uma ação de alimento, ele vai pagar pensão enquanto essa criança estiver no abrigo. São no jornal que é até destituição, não. Mesmo destituído, eles têm que pagar, mesmo depois de destituído. Porque a destituição é uma punição. Se eles não tivessem que pagar, não é mesmo? Quem seria? O menino já foi abandonado. Agora ele é abandonado financeiramente também, porque não tem de onde tirar o dinheiro. Então, e os adotantes seriam favorecidos? E hoje nós temos também uma ação, que eu tenho algumas lá no fórum, de dano moral pelo abandono afetivo. Quando você adota, você cria uma expectativa, né? Desenvolve-se uma relação afetiva entre as partes e essa relação não se concretiza. E normalmente o maior prejudicado é a criança ou adolescente que se sente novamente abandonado, não é mesmo? Então isso hoje tem preço, isso tem preço, a dor tem preço, isso se chama dano moral. Então será apurado as circunstâncias do fato e se realmente aquele ato de abandono causou violação do direito da personalidade, que causou dor no outro, que justifique ser indenizado. Tudo isso corre lá na vara da infância. Os casos têm aumentado, né? Porque talvez por despreparo, eu acho que é mais despreparo, né? E aí, mas tem consequência, viu? Tem consequência. Não pensa que é pegar lá, levar para casa, largar. Tem consequência. Então, é muito importante o período de adaptação. Durante o processo de adoção, a lei prevê o estágio de convivência. O juiz fixa um prazo, que é para que a criança fique lá antes de consumada a adoção. E nesse estágio... Existe um estágio? Existe. Quanto tempo? Depende. Quando a criança é recém-nascida, essa adaptação é só dos pais para com a criança. Então ele é mais curto. Quando a criança é maior, esse espaço é mais longo, porque tem a adaptação dos pais e tem a adaptação da criança. A criança pode falar, não quero ficar mais lá também. Pode, acontece. Você já viu acontecer? Vixe, é verdade? Acontece, né? Acontece. As pessoas... o que eu percebo é o seguinte, muita gente esqueceu que foi criança e adolescente. E não lembra direito. Então, o ser humano é perfectível. Ele erra sim.
Mas as fases da adolescência e depois, quando está aproximando de ser adulto, ele se envolve com outros, ele comete uma série de erros, são próprios da idade. Que se você fizer uma autocrítica, na maioria das vezes nós mesmos cometemos, né? Só que a pessoa não vence essa fase, parece que ela não lembra que ele mesmo cometeu aquele tipo de deslize e se superou, e hoje é uma pessoa de bem. E a pessoa já, se bate um desespero, ela já quer devolver, né? Então, o que eu digo para as pessoas que adotam é o seguinte, quem é pai é você, hein? Quem é filho é ele. Quem é um adulto é você. Quem está em fase de envolvimento é ele. Se ele agora com a lei da palmada, ele não vai poder nem dar uma palmadinha. Ele falou assim, então, se ele não pensa direito, você tem que pensar em dobro. É verdade. Né? Você tem que ser coerente. Não inverta a situação. Você se comportar como criança e adolescente e exigir dele uma conduta de adulto. Né? Aí não vai mesmo. Claro. É você que é o adulto, você que tem que entender e tem que conduzir aquela pessoa na prática do bem. Se ele errou, cabe a você corrigir, dando exemplo, dando ali, chamando a atenção, né, da forma como você entender adequado, que isso que está dentro do seu poder. Agora pegar lá e devolver, aí tem consequência. Mas no norte do Brasil é até cultural o abuso de criança, né? Na nossa região, no nosso estado, do modo geral. E o que a justiça tem feito por aqui, nesse tema tão polêmico que é abuso de criança? Fala assim, abuso de criança, né? A gente não vê, né? Aqui, por exemplo, você tem uma área de prostituição aí, ou você tem umas casas, você não vê. O pessoal tem medo danado disso aí, né? Mas uma vez eu fui para o Nordeste, né? O pessoal fala, e eu estava numa praia lá, e uma criança lá me cantou, e eu cheguei à seguinte exploração sexual. Não havia exploração. O negócio era dela mesmo. Era dela, não tinha ninguém explorando. Era dela. Ela ganha o dinheiro e leva para casa. É isso que eu percebi. Não tem ninguém aí, ela está sozinha aqui fazendo o programa. Tá? Então isso existe no país, não é uma realidade no norte nossa. Mais que no Nordeste. Eu vi no Nordeste. Aqui a gente não vê, mas tem ainda. Agora, o que está acontecendo, na minha opinião, por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Né? O Código Penal é claro, né? Manter relação sexual com menor de 14 anos ou com alguém que de alguma forma esteja impossibilitado de consentir, como por exemplo, alguém que tem um problema mental, ou o que é mais comum, né? Alguém embriagado ou drogado, a pessoa vai lá, se aproveita daquela situação e mantém relação sexual, ele pratica estupro. Né? O estupro ele tem uma pena bastante severa, acho que é de 6 a 10 anos. Né? Se for contra a criança, essa pena aumentada da metade vai para 9. Pena mínima, 9 anos, para cumprir 2/5. Então a pessoa vai ficar 4 anos. É uma pena muito severa. Só que acontece o seguinte, isso é de 1940, né? Aí o que acontece? O STJ, o STF, eles desenvolveram lá uma corrente de entendimento que essa presunção de violência que decorre da prática sexual contra menor de 14 anos é uma presunção relativa. E eles dizem que o que a lei visa proteger é a inocência do consentimento. Se o consentimento não é inocente, não tem crime, tá? Então é o seguinte, se a menina é prostituta, ela não é considerada inocente. Se a menina é moradora de grande centro, já teve namorado, ela não é aquele consentimento que ela teve no momento do ato sexual, não pode ser considerado um consentimento inocente. Não, ela tinha consciência. Aí começaram a absolver as pessoas com base nesse entendimento, né? Aí deu no que deu. Deu no que deu. A pessoa explora mesmo, ou a criança ou o adolescente, ela entra na prostituição, e eles sabem disso. Se for um ato eventual, vai dar estupro. Agora, se for prostituição, não vai dar, porque não há inocência. Aí todo mundo foi para a prostituição. Eles sabem disso. E quem pega a criança sabe disso também. Então eu acho, ou muda-se esse entendimento, ou muda-se a lei para dizer que prostituta ou não, com ou sem inocência, é crime. Aí sim a coisa começa a entrar no eixo. Agora, partindo desse entendimento, na minha opinião, isso acabou estimulando e nós estamos na situação que estamos.
Eu ia te fazer uma pergunta sobre maioridade penal, então aproveito, o Antônio Lopes Palhaci exatamente está perguntando isso. Ele está dizendo que no mundo tem país que é 12, 14, 16, a maioridade penal. Qual a sua opinião? Devemos diminuir essa maioridade penal de 18 anos aqui no Brasil? Que parece-me que se não é o único, é um dos únicos países do mundo onde a maioridade penal é 18 anos. E você, como juiz da juventude, é o mais preparado para falar sobre isso. No Brasil, nós já tivemos época aí que era 12, 14... Teve, no Império teve, era 12. Depois no Código de Menores, acho que em 1929, no Melo Matos, era fracionado 14, 16... então nós já tivemos, não foi sempre 18 não, mas só que a quantidade da população era menor, os crimes também, não existia tanta droga, né, que é o que induz o pessoal no crime, né? Então para aquela época não se mostrou adequado, foi subindo até chegar no 18. O que eu acho é o seguinte, nós temos alguns problemas para enfrentar. Primeiro, se você baixar hoje a Fundação Casa tem 10 mil internos, tem 160 unidades de internação no estado. Se você baixar para 16, esse contingente ele vai ter que ser absorvido em algum lugar. Ou você cria um sistema intermediário, ou senão você vai ter que mandar para o sistema prisional. E o sistema prisional, ele apesar da nossa lei de execução penal só de 8.4, até hoje não mostrou sua eficácia, não corrigiu ninguém ou corrigiu muito pouco. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se mudar, a gente tem que pôr em algum lugar essa gente. E se for no sistema penitenciário, vai ficar pior do que está. Essa é a primeira situação. Mas e pôr na rua também? Nós tivemos esse caso de uma cidade aqui perto, que eu nem vou falar qual onde matou uma pessoa, com 5 meses foi colocar, faltava um pouco tempo para fazer 18 anos, foi colocado na rua, matou outro. Depois de 5 meses, matou outra pessoa. Como você, como juiz, com a experiência sua, analisa isso? O que aconteceu foi o seguinte, o ECA, ele diz que a internação não tem prazo mínimo, a internação tem prazo máximo, que é de até 3 anos. E a cada 6 meses a medida deve ser reavaliada. Então, a cada 6 meses, a Fundação Casa manda para o juiz um relatório falando da situação da estrutura familiar, falando da situação educacional dele, falando da situação de saúde dele, de esporte, de lazer e da crítica que ele fez do ato que ele praticou. E geralmente, como esse rapaz foi para a rua, eu presumo que o relatório era favorável e que indicava pelo final da medida. E o juiz acolheu, ele saiu e cometeu outro crime, né? O que a gente costuma fazer em Bauru quando o jovem comete um crime muito grave, eu costumo passar pelo médico, pelo psiquiatra, para ver se houve cessação de periculosidade. Na maioria dos casos, o psiquiatra atesta que não houve. Se não houve cessação de periculosidade, ele permanece interno, tá? Então, como eu estava falando, a primeira situação é onde você vai pôr essa gente. A segunda situação é o seguinte, se você baixar a maioridade penal para 16, por exemplo, o crime, que hoje é o tráfico, que arregimenta o maior número de jovens, ele vai começar a pegar o de 14, o de 13, o de 15, e esse pessoal é mais vulnerável que o de 16 e 17. Então a situação tende a piorar. Então, com base nessas duas opiniões, eu particularmente sou contra reduzir. Agora, eu acho o seguinte, alguma coisa tem que ser feita. Pois esse pessoal está sádico, eles são sádicos, né? O cara vai lá na véspera da maioridade e sai para matar alguém. Eu sempre digo para os nossos colegas, né? O povo quer mudanças. Ou mudamos nós, ou mudam eles. E o que é pior, contra nós. Veja a onda de linchamento. O Estado tem que tomar uma postura e resolver essa situação. Senão, eu acho que essa onda de linchamento ela vai aumentar. Tá os caras vão matar na rua e vão matar mesmo. Inocente, o duro é isso. No caso do Guarujá lá, né? Esse é o problema. Começa matando o culpado, daqui a pouco mata o inocente, daqui a pouco vende a morte.
Entendeu? Começa a cobrar. Até por partido político. Aí eu ia falar nisso. Aí chega na política, o cara quer matar o outro. Então, não pode. Agora, eu acho impressionante como é que o Estado ele demora para reagir. Ele demora para reagir, ninguém faz nada. O negócio está aí, os caras estão linchando na rua, a quantidade de internos na Fundação Casa cresce cada vez mais, o tráfico está pegando todo mundo e continua. E vai abrir uma segunda unidade em Bauru, né? Vai abrir uma segunda unidade lá nos fundos da atual, já está em fase final de construção. Aí fala assim, tem demanda? Tem, e muito. Qual é o crime? Tráfico de entorpecente. Que bárbaro. Tráfico. O crack tomou conta de tudo. O que acontece, né? O jovem vem lá de uma região extremamente pobre, geralmente foi criado sem creche, longe da escola, se evadiu. Chega lá, o traficante oferece para ele uma pedrinha por 5 para ele vender por 10. Ele passa o dia inteiro vendendo 50, tira R$250 por dia. É isso que o adolescente fala para mim quando chega lá. Aí ele vai para a unidade, tem uma súmula do STJ que não cabe internação no tráfico. Se eu pegar um menino aqui com 50 quilos de cocaína, em tese eu não poderia aplicar a internação. Eu aplico, mas o defensor recorre, em 60 dias vem lá a decisão. Se o STJ não solta, o Supremo solta, e a coisa tende a piorar. Então, algo precisa ser feito, né? Algo precisa ser feito. Principalmente em relação ao crack, né? Principalmente em relação... Tem que, olha, na minha opinião... Não podia ser feito, eu estava pensando nisso, o que podia ser feito, né? Além de tomar uma mesma atitude, o cara que está sob o efeito de crack é como hoje a lei mudou em relação àquele que está dirigindo bêbado. Antes não é doloso. E começou a ser doloso, já vai diminuir, gente, porque nos Estados Unidos diminuíram assim. Né? Não podia ser feito uma coisa, sistema estadual de saúde. Se o problema é crack, não trata do cara. Uma lei desse tipo mesmo. Ou então, o cara que usa crack é um criminoso em potencial. Então, está divulgado nas escolas, na sociedade, nas televisões. Ó, se você usar crack, isso é agravante. Se a pena é 20, crack dobra, vai para 40. Não pode sair uma lei assim? Poderia. Agora, no que a gente vai esbarrar? Existe um princípio na Constituição que chama proporcionalidade. A proporcionalidade é um critério de adequação entre a gravidade da conduta e a pena que você aplica. Se você, por exemplo, hoje a pena do tráfico é de 5 a 15. Um homicídio, mas só que o legislador colocou uma causa de diminuição de pena. Se o cara é primário, registra bons antecedentes, a pena reduz de 1 a 2 terços. Então o juizado aplica 2 terços. Sabe quanto que dá um tráfico hoje? Dá 1 ano e 8 meses. Dá menos que um furto qualificado. Com furto qualificado dá 2 anos. Dá menos que um furto. É isso que o legislador fez com a sociedade. Tá? Então, mas o que acontece? Aí você pega e fala assim, vamos acabar com isso e põe a pena, aí se for crack é 10 anos. Isso. Só que na nossa Constituição existe um negócio que se chama o princípio da proporcionalidade. Então, deve haver uma proporção entre a gravidade da conduta e a pena. Aí você vai olhar o sistema jurídico, você vê assim, homicídio simples é de 6 a 12. Aí vem o Supremo e fala assim, não, mas se matar dá 6, como é que se fizer tráfico dá 10? Está desproporcional. E eu não concordo com esse entendimento. Eu acho que o legislador pode, de acordo com a demanda social, de acordo com aquilo que existe na sociedade, aumentar ou não uma pena. Doutor, agora, nós já somos o maior consumidor de crack do mundo. Eu acho que você, para aumentar uma pena, você não precisa realinhar todo o sistema jurídico. Claro. Então, por exemplo, se eu coloquei 10 para o crack, eu tenho que colocar 15 para o homicídio. Aí eu vou, toda vez que eu quiser mudar uma pena, eu tenho que mudar todo o sistema jurídico. Claro. Mas isso não vai acontecer nunca. A proporcionalidade é em relação ao que o fato acontece na sociedade. Hoje há necessidade de coibir o tráfico, então a pena deveria ser 10, 20 anos. Mas não é nada disso. A gente vem de uma concepção do tráfico do formigueiro. Tem a abelha rainha, que é o grande traficante, e tem as formiguinhas. Então o que a lei fez? Ela criou o tráfico privilegiado, esse que dá 1 ano e 8 meses, para as formiguinhas. Mas E se pegar o grande traficante, você dá a pena maior. Mas o que acontece é o seguinte, essa concepção é totalmente equivocada. Você mata a abelha-rainha, em 2 minutos eles repõem.
Claro. Esse traficante. Isso se o cara não fica na cadeia mandando no tráfico, que está cheio, está parte na imprensa, que o Fernandinho Beiramar manda no Comando Vermelho até hoje, preso em presídio de segurança máxima. E esse pequeno traficante, ele é tão perigoso como o grande, porque é ele que dá capilaridade ao tráfico, ele que vai lá na esquina vender. Esse sistema é tão lucrativo, é tão bom, diz que no Rio de Janeiro, Casupepês, faliu o sistema do tráfico do Rio, aquele sistema deles que tinha que ter território, exército e armas. Aí falou, o tráfico olhou um para o outro, falou, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que nem São Paulo. É nós aqui e as formiguinhas lá embaixo vendendo para todo mundo. Vamos economizar, hein? Porque não vai ter que manter território, não vai ter que ter exército e não vai ter que ter arma. Porque a população não gosta de ver a imprensa aqui filmando, esses caras tudo com fuzil. E a gente pode vender esse negócio lá na ponta, não nada disso. E a gente economiza esse dinheiro do fuzil. É isso que eles estão fazendo lá. Tá? Então precisa realmente coibir com uma pena severa, de modo a intimidar. E na infância também. Agora, na infância tem a súmula, que não pode internar. Para os adultos, tem o privilégio, nós vamos parar onde? E aí o pessoal fica discutindo a palmada que deu um beliscão, que deu um tapa no traseiro. É isso que os caras vão lá discutir. Tem dó, né? Com toda a experiência sua, eu que te conheço há décadas, que esperança que você vê para a nossa juventude e exercendo esse cargo importante que você exerce? Olha, sem querer ser pessimista, eu penso que as pessoas que estão no legislativo, principalmente no judiciário e no executivo, precisam adotar posturas que visem preservar o futuro dos nossos jovens, né? Do jeito que está hoje, o prognóstico realmente é muito ruim, né? Nós temos essa legislação que não coíbe a prática de infrações, a nossa educação é ruim, você vê, nós temos um déficit aqui de vaga em creche, que pode variar de 1.000 a 2.000 pessoas de falta de vaga. São Paulo diz que é 100 mil crianças na faixa etária de 0 a 5, que estão sendo, na cidade de São Paulo, que estão sendo criadas na rua, ou por parentes, ou por vizinhos. Né? Depois você tem uma escola, muitas vezes longe de casa, que favorece a evasão escolar, e depois você tem a droga, com esse estímulo, a profissionalização. O que nós temos de profissionalização? Nós temos o Sistema S, que não deve pegar nem 10% dos jovens. Depois nós temos a Guarda Mirim, Legião Feminina e Escola Agrícola. Onde que nós vamos parar? Então, o que nós precisamos? Creche para todo mundo. Escola a tempo integral para todo mundo. E quando chegar na fase, a partir dos 14 anos, que o adolescente pode trabalhar como aprendiz, curso de profissionalização para todo mundo. E vamos dar comida para essa gente durante esse período de aula, porque senão nós vamos perder esses jovens para o tráfico. Está cada vez maior a incidência do tráfico. Ou nós tomamos uma postura dessa, ou nós seremos vítimas dessa sociedade que estamos construindo. Essa é a minha opinião. Até que ponto a lentidão da justiça brasileira colabora com essa situação? Uma resposta rápida educa a pessoa. Se você demora para processar e para dar uma resposta, para aquele que errou, cai naquele perdão tácito e no esquecimento. Ele pensa que é possível fazer e que não dá nada. E isso é uma mentalidade recorrente na sociedade, que tem muita gente que pensa assim. Tá? O judiciário está se estruturando, agora veio o processo eletrônico, as decisões estão mais rápidas e a resposta, isso ajuda a educar. Agora, se não for assim, se você tiver que esperar muito tempo, realmente vai cair no esquecimento, e a mentalidade que vai se expandir na sociedade é que pode fazer qualquer coisa que não dá nada. Como é que estão os fóruns? Estão conseguindo agilizar o processo eletrônico, mas até botar tudo isso no computador, que loucura que ficou, né? O que acontece é o seguinte, né? O processo eletrônico é bastante útil. Por quê? Por exemplo, você protocola um documento lá no fórum, né? Lá no setor de protocolo, para o juiz. Vai ter que ter um funcionário ali que vai ter que receber esse documento,
depois ele vai ter que lançar num livro, ele não recebe só o seu, recebe milhares por dia. Depois, no final do expediente, outro funcionário vai ter que passar nos cartórios, vai ter que distribuir esses documentos, vai registrar a entrada desses documentos, e cada cartório não recebe só o seu, não, recebe centenas, milhares. Aí vai ter que ter um funcionário lá dentro, que vai ter que pegar esse documento, vai ter que achar o seu processo, que não tem um só não, tem milhares, vai ter que pôr lá dentro. Aí ele vai ter que pegar, vai separar, vai ter que pôr para o juiz, vai ter que abrir um livro, vai ter que lançar ali, no outro dia de manhã vai para o juiz. Isso aí pode consumir, de acordo com a quantidade de funcionário que você tem, pode consumir 6 meses a juntar no documento. O processo eletrônico não tem nada disso. O processo eletrônico, você foi lá, o advogado no seu escritório, peticiona eletronicamente, vai direto para o juiz. É juntado nos autos, vai direto para o juiz. Veja, então aquilo que consumia 10, 20 funcionários e que levava 6 meses, ele vai imediatamente, consome alguns segundos. Então isso agilizou em muito o nosso trabalho. Agora nós temos um outro problema, só tem um juiz, né, por vara, e esse fluxo, ele afunila ali. Então o juiz lá tinha o seu volume de trabalho, que já era grande, agora aumentou mais ainda. Então, algum lugar sobrecarregou, está sobrecarregando ali. Então, você tem algumas fases que você consegue tirar tempo, você vai ganhar. Agora, tem algumas fases, o serviço do juiz é praticamente artesanal. O juiz é que tem que pegar, abrir o computador, ler o documento e ver qual a deliberação que vai ser tomada. E aí ele precisa abrir o livro, ele precisa estudar, aí... Então, esse processo de informatização do judiciário, ele esbarra em algumas coisas que o processo não está pronto para ser informatizado. E uma delas é o número de juízes. Bom, já deu quase 1 hora de programa aí. Mais alguma coisa? Não, gostaria de agradecer mais essa oportunidade que a TV Prevê me deu de vir aqui e esclarecer a população a respeito dessas informações e desses fatos que são os atuais que nós estamos vivendo na nossa cidade. Dizer, continuamos lá no fórum, na Vara da Infância, à disposição, atendemos a todas aquelas pessoas que nos procuram e quem precisar, por favor, pode nos procurar que a gente atende. Hoje um monte de perguntas aí, mas infelizmente não deu para trabalhar com as perguntas. Precisa voltar rápido. Vamos voltar mais para frente. Tá? Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos. Obrigado.